A paz do Senhor, vamos então para a gravação do, dessa aula aqui, né? Vamos concluir hoje o livro de Zacarias, que é o penúltimo livro do Antigo Testamento, né? E um livro lindo também, muito profético, muito poderoso. Um livro longo, são 14 capítulos, né? E a história de Zacarias. Zacarias é contemporâneo de Ageu. A Bíblia fala que ele é neto do profeta Ido, né? Então é neto do profeta Ido. A sua seu período de vida de profecia foi em torno de 500 antes de Cristo, né? E ele pertencia a famílias sacerdotais lá da tribo de Davi. Ele é um dos mais messiânicos de todos os profetas, né? Ao lado de Isaías, ele tem muitas referências sobre a vinda do Messias. Se é um profeta pós-exílico, ele procura e seu foco é reconstituir a comunidade judaica para reconstruir as bases de sua fé e de sua vida social, ainda sofrendo amargas consequências do exílio na Babilônia, né? Então o povo está desencorajado e tem dúvidas sobre a presença de Deus no meio deles. Então o profeta chega dentro desse meio e ele tem assim muitos oráculos e visões. O nome dele é em hebraico é Zecharia. Aí ele mostra, assim, em oráculos e visões, mostra que Deus continua aí para realizar seu projeto através da comunidade dos judeus, né? O profeta reanima a esperança de um povo que passa por grandes dificuldades materiais e dúvidas de fé, e que por isso é levado à resignação passiva. Zacarias estimula os patriotas a arregaçarem as mangas e reconstruir o templo, símbolo da fé e da unidade nacional. A primeira visão de Zacarias são os quatro cavaleiros, né? Retornai a mim, eu retornarei, a voz de Yahvé. E aí assim, daí a pergunta: minhas palavras e meus regulamentos que ordenei aos meus servos, os profetas, não alcançaram eles, os vossos pais? O povo admite ter recebido o que merecia. Aparece então a primeira visão de Zacarias. À noite, quatro cavaleiros se colocam entre árvores perto de Jerusalém, tendo retornado depois de inspecionarem a terra inteira e encontraram quieta e sossegada. Mas o anjo do Senhor, que os entrevista, está perturbado com a situação de Jerusalém. O próprio Yahvé declara sua grande indignação contra as nações que contribuíram para as calamidades de Sião e diz que certamente retornará a Jerusalém com suas misericórdias, né? A sua própria casa será construída nela e as suas cidades ainda transbordarão de bondade. A segunda visão é dos chifres e dos artífices, capítulo 18 ao 21. Zacarias vê quatro chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Daí Yahvé lhe mostra os quatro artífices, explicando que deles virão para arremessar para baixo os chifres das nações que se opõem a Judá. A terceira visão é a prosperidade de Jerusalém. Vê-se o homem medindo Jerusalém, a cidade será abençoada com expansão e Yahvé será a muralha de fogo em torno dela, e uma glória no meio dela. Ela chamará: esse é um escapate. E acrescenta o aviso: aquele que toca em vós toca no globo do meu olho. Residir Yahvé no meio da sala, Sião se alegrará, e muitas nações se ajuntarão a Yahvé. E ordena-se a toda carne que se cale diante de Yahvé, porque ele despertou na sua santa habitação. A quarta visão é a liberação de Josué, capítulo 3, versículo 1 a 10. O sumo sacerdote Josué visto em julgamento, Satanás opondo-se a ele e o anjo de Yahvé censurando a Satanás. Não é Josué um tição arrancado do fogo. Josué é declarado limpo e as suas vestes imundas são trocadas por trajes de gala limpos. É exortado a andar nos caminhos de Yahvé, que está trazendo seu servo renovo, e põe diante de Josué uma pedra sobre a qual há 7 olhos. Capítulo 3, versículo 4 ao 1. A quinta visão é do candelabro e das ovelhas. O anjo desperta Zacarias para um candelabro de ouro com 7 lâmpadas, havendo uma oliveira de cada lado. Ele ouve a seguinte palavra de Yahvé e Zorobabel: não por força militar nem poder, mas pelo Espírito de Deus. Um grande monte será nivelado diante de Zorobabel, e a pedra de remate no templo será produzida em meio à aclamação. Quão encantadora, Zorobabel lançou o alicerce do templo.
e Zorobabel terminará a obra. As 7 lâmpadas são os olhos de Yahvé que percorrem toda a terra. As 2 oliveiras são os 2 ungidos de Yahvé. A 6ª visão, o rolo voador. Capítulo 5, versículo 1 ao 4. Zacarias vê o rolo voador de uns 9 metros de comprimento e 4,5 metros de largura. O anjo explica que esta é a maldição que sai afora por causa de todos os que furtam e juram falsamente com o nome do Senhor. A 7ª visão é o Efa, capítulo 5, versículos 5 ao 11. Levanta-se a tampa da medida de um efa, revelando uma mulher chamada iniquidade. Ela é lançada de novo para dentro do efa, que então é erguida em direção ao céu por 2 mulheres com asas, para ser levada a Sinear, que é Babilônia, e ali será depositado no seu devido lugar. A 8ª visão dos 4 carros, capítulo 6, versículo 1 ao 8. Eis que aparece do meio de 2 montes de cobre 4 carros, com cavalos e cores diferentes. São os 4 espíritos dos céus. O mando do anjo, ele sai andando sobre a terra. O renovo, jejum sincero, do capítulo 6, versículo 9 ao capítulo 7, versículo 14. Yahvé institui agora Zacarias e por uma grandiosa coroa sobre a cabeça do sumo sacerdote Josué. Fala profeticamente de renovo, que construirá o templo de Yahvé e governará como sacerdote do seu trono. 2 anos depois, Zacarias começar a profetizar. Chega de Betel uma delegação para perguntar aos sacerdotes do templo se certos períodos de pranto e jejum devem continuar a ser observados. Mediante Zacarias, Yahvé pergunta ao povo e aos sacerdotes se eles são realmente sinceros no seu jejum. O que Yahvé deseja é obediência, verdadeira justiça, benevolência e misericórdias. Visto que os judeus resistiram às suas palavras proféticas, com os ombros obstinados e os corações de pedra esmeril, ele os lançará tempestuosamente sobre todas as nações. Restauração dos 10 homens, capítulo 8, versículo 1 ao 23. O Senhor declarará que retornará a Sião e residirá em Jerusalém, que será chamada Cidade da Veracidade. Os ídolos se sentarão nas praças públicas e as crianças brincarão ali. Isto não é difícil demais para o Senhor. O Deus verdadeiro e justo, Yahvé promete a semente de paz para o restante do seu povo, dizendo: não tenhas medo, sejam fortes as vossas mãos. Devem fazer as seguintes coisas: falar verazmente uns com os outros e julgar com a verdade, guardando o coração das maquinações calamitosas e dos juramentos falsos. Ouvirá o tempo em que o povo de muitas cidades certamente convidará um ao outro para subir sinceramente para buscar Yahvé. E 10 homens dentre todas as línguas agarrarão a aba da veste do homem judeu e acompanharão o povo de Deus. E finalmente o pronunciamento contra as nações. Ainda tem também o pronunciamento contra as nações e os falsos pastores. É bem longo esse texto, né? Segunda seção do livro, capítulo 9 a 14. Zacarias passa visões alegóricas para o estilo profético mais costumeiro. Inicia com um pronunciamento severo contra várias cidades, inclusive rochosa cidade ilha de Tiro. Disse a Jerusalém que brade um alegre triunfo, pois eis que vem a ti o próprio rei, ele é justo, salvo, humilde, montado no jumento. Isso aqui é profético. Decepando os carros, messiânico na verdade, decepando os carros e o arco de guerra, e ele falará paz, de paz às nações, e dominará até os confins da terra. Yahvé lutará pelo seu povo contra a Grécia e o salvará, pois quão grande é a sua bondade, quão grande é a sua formosura. Yahvé, o dador de chuva, condena os adivinhos e os falsos profetas, para da casa de Judá superior, e os de Efraim como homem poderoso. Quanto aos imitos, seu coração jubilará, e Jerusalém e andarão no seu nome. Zacarias então é designado a pastorear o rebanho, que foi vendido para a matança dos seus pastores, sem compaixão, que dizem: bendito seja Yahvé, enquanto eu ganho riquezas. O profeta toma 2 bordões e lhe dá o nome de afabilidade e união. Quebrando o bordão da afabilidade, simboliza um pacto rompido. Daí pede o seu salário, e eles pesam 30 moedas de prata. E Yahvé manda que Zacarias lance na tesouraria, e com superlativo sarcasmo, o valor majestoso com que foi avaliado, agora o bordão união é retalhado,
rompendo a fraternidade de Judá e Israel. A espada virá sobre os falsos pastores que negligenciarem as ovelhas de Yahvé. Yahvé guerreia, torna-se rei. Começa outra pronúncia. Yahvé fará de Jerusalém uma taça para a causa de tontura dos povos e uma pedra pesada que arranca os que se levantam. Ele aniquilará todas as nações que vêm contra Jerusalém. Sobre a casa de Davi, Yahvé derramará o espírito de favor e de rogos, e o povo olhará para a frente que traspassem, lamentando por ele com o lamento de um filho único. Yahvé e os seus exércitos declara o decepamento de todos os ídolos, os falsos profetas, os próprios tais, que tal deverão feri-lo para que a vergonha ele remova sua roupa de profeta. O pastor assolado de Yahvé haverá de ser golpeado e o rebanho há de ser espalhado. Mas Yahvé refinará uma terceira parte para invocar o seu nome. Yahvé dirá: é meu povo, e este responderá: Yahvé é meu Deus. Eis que vem um dia pertencente a Yahvé, e todas as nações atacarão Jerusalém. Metade sairá da cidade, irá ao exílio, deixando para trás o restante. Então Yahvé sairá e guerreará contra tais nações, como no dia em que guerreia, no dia da peleja, o Monte das Oliveiras, o leste de Jerusalém, se fenderá do leste para o oeste, formando um vale para o refúgio. Aquele dia, águas vivas fluirão de Jerusalém para o leste e para o oeste, no verão e no inverno, e Yahvé terá de tornar-se sobre toda a terra. Ao passo que Jerusalém goza de segurança, Yahvé flagelará os que guerreiam contra ela. Estando neles em pé, apodrecer-lhe-ão a carne, os olhos e a língua, a confusão lhe sobrevirá, a mão de cada um se voltará contra o seu próximo, os que ficarem vivos, e todas as nações terão de subir ano após ano para se curvarem diante do rei, o Yahvé dos exércitos. Amém. Que maravilha, que texto lindo, que estudo maravilhoso, que livro poderoso, um livro cheio de visões, um livro cheio de estudos maravilhosos e muita profecia messiânica. Esse foi mais um estudo do livro de Zacarias. Espero que você tenha curtido, gostado, amado. Deus abençoe. Pode compartilhar esse estudo com quem você quiser. Se você tiver amigos que querem conhecer esse trabalho, então o momento é esse. Bom, Deus abençoe e até a próxima aula.